Olá, pessoal. Mais uma aula de direito tributário. Vamos estudar. Como estão os estudos de vocês, pessoal? Para a OAB, segunda fase de tributário. Vamos aproveitar o máximo tempo aí para as monografias. Não deixe de estudar, porque sem estudo nós não temos como progredir na vida, pessoal. É isso mesmo. Sai da praia, sai do Pontal do Ipiranga aí, né? Vamos ficar em casa estudando, se dedicando ao máximo ao direito tributário. Bom, a aula de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um imposto importantíssimo para os estados, que é o ICMS. Quantas vezes você já ouviu falar nesse imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços? É um imposto que traz várias discussões jurídicas, muitos julgados sobre o ICMS, e tem uma motivação lógica, pessoal, que 80% do volume da arrecadação, mais ou menos, né, dos estados, é de ICMS. Então, tem uma função fiscal de arrecadar para o estado enorme, muito importante esse imposto. E cai muito ICMS, pessoal. O que é ICMS, então, Rodrigo, que você está falando? Para eu sair da praia, para eu sair do shopping, para eu não dormir e ficar estudando esse imposto na sexta-noite, no sábado, no domingo, Rodrigo, pelo amor de Deus. Esse imposto, pessoal, é o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços. É um imposto estadual e também do Distrito Federal, pessoal. Ah, Rodrigo, conceitua melhor esse imposto aí para mim, porque eu não estou entendendo. Bom, primeiro, pessoal, essa circulação de mercadoria e serviços, pessoal, essa circulação é uma circulação para o direito tributário, chamada de circulação jurídica, e não a mera circulação física. Rodrigo, como assim? Circulação jurídica. Circulação jurídica, pessoal, que é aquela que tem relevância para o direito tributário, é aquela que tem o intuito de comércio. Então, se a mercadoria ela circula com o intuito de comércio, de venda, de negociação, algo empresarial, aí sim nós podemos falar em ICMS. Mas se a circulação da mercadoria ela for de um estabelecimento para outro, do mesmo proprietário, teria o intuito de comércio? Não. Então não vai ter ICMS essa circulação. Ah, Rodrigo, você só está mudando de endereço e circulando essa mercadoria de um endereço para outro. Vai ter ICMS? Resposta não, porque não tem o intuito de comércio. Então, somente interessa para o direito tributário a circulação jurídica, aquela que tenha intuito de comércio. Se não tiver isso, não há ICMS, certo? Vamos avançando, pessoal. Esse tributo é o chamado tributo plurifásico. Como assim, pessoal? Porque tem várias cadeias de circulação. A mercadoria circula de um estado para outro, circula de um estabelecimento para outro. Então, cada cadeia vai ter um ICMS, pessoal. Por isso a complexidade desse imposto, que pode ser tributado ICMS no estado do Espírito Santo, no estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, tudo sobre a mesma mercadoria que foi circulada. Então, olha a complexidade desse imposto, né? E aí, se você tem várias cadeias de circulação, várias fases na circulação dessa mercadoria, qual o princípio que se aplica, pessoal? Lembrou? Pensa o princípio da não cumulatividade, que é aquele, pessoal, que não podemos somar aquilo que foi pago anteriormente na cadeia. Então, nós temos que diminuir. Então, o princípio da cumulatividade se aplica ao ICMS. O fenômeno do creditamento, lembram que a gente falou em aulas passadas? Então, todo esse contexto teórico do princípio da não cumulatividade, também prático, se aplica também ao ICMS. Interessante, pessoal, que ele tem função fiscal, arrecadar, é um imposto real, porque incide sobre mercadorias, e também, pessoal, não cabe a progressividade no ICMS. Por quê? Porque na Constituição não trouxe a possibilidade de
alíquotas diferenciadas, várias alíquotas de estado para estado, porque você imagina a guerra fiscal disso aí. Não é o ICMS também está previsto, pessoal, numa lei complementar, número 87/96, que é a chamada Lei Candir. Ah, Rodrigo, por que ela se chama Lei Candir, essa lei complementar 87? Porque foi proposta por um deputado chamado deputado Candir. Então ficou chamada de Lei Candir. É importante dizer, pessoal, então, que o fato gerador do ICMS é a circulação da mercadoria. E essa circulação deve ser a circulação jurídica. Além disso, pessoal, não só a circulação de mercadoria, imposto sobre a circulação de mercadoria e serviços. Quais serviços? O transporte intermunicipal, o transporte interestadual e serviços de comunicação. Ah, Rodrigo, a empresa de ônibus que transporta passageiros de Linhares para Soretama vai pagar ICMS? Sim. A empresa que transporta passageiros do estado do Espírito Santo para São Paulo vai pagar ICMS? Sim. Ah, TV a cabo, aqueles canais de TV a cabo, pagam ICMS, comunicação? Sim. Rodrigo, mas só esses serviços? Somente esses 3 serviços. Porque todos os outros serviços, nós vamos ver adiante que vão pagar imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, para os municípios. É outro imposto municipal. Então, não pagarão ICMS os outros serviços. Quais serviços, Rodrigo? Os serviços de advocacia, manicure, cabeleireiro, palestra, qualquer outro serviço, pessoal, vai pagar ISS e não ICMS. É interessante também, pessoal, dentro dessa circulação jurídica que nós estamos falando, tem algumas hipóteses aqui que a gente pode mencionar que não vão pagar ICMS. Por exemplo, a saída de bens para o mostruário não paga ICMS se só houve movimentação física. Saída de mercadorias, né, para uma feira, para um museu, se não tiver venda desse quadro, por exemplo, ou de uma obra de arte, não vai pagar ICMS, porque não teve a circulação jurídica, só teve uma amostra. Então, não constitui fato gerador de ICMS, pessoal, o simples deslocamento da mercadoria de um estabelecimento para outro. E se for do mesmo contribuinte, mais ainda. É a súmula 166 do STJ. Anote essa súmula, pessoal. 166 do STJ, que vai dizer que não tem ICMS quando circula a mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte. Uma outra coisa, pessoal, que nós temos que saber, que não incide ICMS sobre bens particulares, pessoal. Então, por exemplo, você que vende lá, de forma muito eventual, um computador lá no Mercado Livre ou no OLX, a sua atividade é venda de computador? Não, você só está vendendo um computador velho, aquele computador que não liga mais, que você não aguenta, que você já está em depressão com esse computador. Você vai vender no OLX, mas você não vai pagar ICMS, porque é eventual essa venda, essa circulação. Bom, venda de bens do ativo fixo ou imobilizado, pessoal. É o caso, os computadores ficaram velhos da empresa, você quer vender, aí eventualmente não vai pagar ICMS. Mudança de endereço da pessoa jurídica para outro local. Se você mudou de endereço, vai levar todas as mercadorias para outro local, vai pagar ICMS? Não, pessoal, porque não teve a circulação jurídica. A integralização de bens para outra empresa também não vai pagar ICMS, pessoal. Imagina, você tem umas mercadorias que tiraram a nota fiscal, tudo na sua pessoa física. Você quer integralizar esses bens na sua pessoa jurídica. Vai pagar ICMS? Não, porque não vai ter circulação de mercadoria. Vai ser para o mesmo contribuinte.
Remessas de mercadorias para demonstração ou consignação, pessoal. Isso acontece muito para os automóveis. Se você deixou um automóvel para vender em consignação, teve a circulação da mercadoria? Não. Se vendeu o automóvel, ok. Aí ICMS, mas se não vender, não vai ter. Ah, Rodrigo, o que pode ser considerado mercadoria? Né? Circulação, você já falou, a gente entendeu que é a circulação jurídica e não a mera circulação física. E o que é mercadoria? Circulação de mercadoria. O que pode ser considerada mercadoria para o direito tributário? É uma coisa, pessoal, que constitui objeto de uma venda. Então, tudo que for relacionado à venda é considerada mercadoria, né? Não se consideram mercadorias os bens adquiridos para uso ou consumo próprio, mas só para venda ou revenda. No entanto, pessoal, para o direito tributário é importante que você saiba que a energia elétrica é considerada mercadoria para o direito tributário. Então, vai ter ICMS sobre a energia elétrica que você consome. É interessante também, pessoal, nós falarmos que, em relação ao serviço de transporte interestadual e intermunicipal, o serviço de transporte dentro do município não vai pagar ICMS, mas vai pagar o quê? ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Grave isso, pessoal. Se a aviação só transporta passageiros no mesmo município, vai pagar ISS-QN e não ICMS. Não vai pagar ICMS. O transporte de carga própria, pessoal. Ah, o transporte de carga própria, né? Eu estou transportando uma mercadoria para vender para um terceiro. Ah, eu mesmo que trabalho com a circulação da mercadoria e com transporte. Vou pagar 2 ICMS pela mercadoria, a circulação dela e pelo transporte? Não, pessoal. Vai pagar um ICMS só, porque já há o ICMS sobre a circulação da mercadoria. Então, não tem razão lógica de ter o ICMS também sobre o transporte. Seria uma hipótese até de bis in idem, né? Que o Estado querendo cobrar 2 vezes a mesma coisa, que é o ICMS. Se já está sendo tributado pela circulação de mercadoria, não tem lógica ser tributado pelo transporte se é o mesmo contribuinte. Isso se chama transporte de carga própria. E o local, pessoal, da prestação, do recolhimento do tributo, é onde tiver o início a prestação do transporte. Ali que vai pagar o ICMS. Serviços de comunicação, pessoal, estão previstos no artigo 2º, inciso 3º da Lei Complementar 87/96, que é a Lei Candir. Toda prestação onerosa no processo de transmissão é que vai pagar ICMS. TV a cabo, TV paga, pessoal, vai pagar ICMS. Aí tem várias jurisprudências, né, querendo analisar quais os serviços de comunicação que paga ICMS. E se pagar ICMS, não vai pagar ISS. E aí, pessoal, em relação à telefonia móvel, chegou aos tribunais a discussão, paga ICMS ou paga ISS-QN? E definiu os que paga ISS-QN e não ICMS. Não paga ICMS a telefonia móvel. Interessante também uma súmula, pessoal, do STJ, súmula 350 do STJ, que fala: o ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de telefone celular. Então, é um serviço de habilitar o celular. Não vai pagar ICMS, porque não tem um serviço de comunicação ali. Mas tem uma outra prestação de serviço que, para o STJ, paga ISS e não ICMS. Rodrigo, mas isso é subjetivo. Depende de interpretação dos tribunais. Sim, o direito tributário, boa parte do objeto de estudo é de súmula, pessoal, e não da lei, mas de súmula, de jurisprudência. Daí a dificuldade desse direito tributário, e também isso é bom para o mercado, para aquele que vai se especializar nesse ramo do direito, porque sempre tem discussão jurídica, sempre tem dúvida, e isso é bom para você que vai atuar, principalmente na advocacia. A base de cálculo do ICMS, pessoal, é o valor da operação,
o valor da mercadoria, o preço do serviço. As alíquotas, pessoal, do ICMS, onde estão? No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 4º e 5º da Constituição Federal. E aí fala-se, o comércio eletrônico tem ICMS ou não? Vem uma emenda constitucional 87, pessoal, de 2015. A emenda do comércio eletrônico, ela já caiu várias vezes em prova. Dei uma lida, pessoal. O ICMS também sobre o comércio eletrônico. Tem grandes discussões sobre isso. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7º e 8º, pessoal. Olha que interessante, isso já caiu várias vezes em prova e você precisa de estudar. O 155, parágrafo 2º, inciso 7º, inciso 7º e 8º, pessoal. Já caiu várias vezes esses incisos. Interessante você também estudar. É importante dizer também, pessoal, que para o ICMS tem um conceito de contribuinte de fato e contribuinte de direito. Rodrigo, o que é o contribuinte de fato? De fato quer dizer, na prática, na realidade, nos fatos, quem é que paga ao final o ICMS? É o consumidor. Então a conta do ICMS vai sendo jogada ao final para o consumidor. Esse é o contribuinte de fato, pessoal. Você fica revoltado de pagar ao final o ICMS, mas não tem jeito. Então é o contribuinte que efetivamente paga, o valor vem embutido na mercadoria. E a figura do contribuinte de direito, professor? O contribuinte de direito é aquele que vem pagando o ICMS ao longo da cadeia de circulação e vai jogando isso para frente. Então é o mercador, o comércio, aquele que pratica o comércio, que é o escolhido pela lei para pagamento do ICMS. Quem lança e paga na teoria. Quem vai emitir a nota fiscal ali, né, pessoal? E aí na nota fiscal já vai vir o ICMS, que vai ser repassado para o consumidor, que é o contribuinte de fato. Então nós temos de um lado o contribuinte de direito, que é aquele que, estabelecido pela lei, que vai pagar o ICMS, porque o Estado já quer receber logo o ICMS. Não pode esperar essa mercadoria chegar no consumidor para ele receber, ele já vai recebendo do contribuinte de direito. Mas no final da cadeia, quem vai pagar? O contribuinte de fato, que é o consumidor, que é você. Nossa, professor, não sabia. O consumidor somos todos nós que estamos pagando a conta ao final do ICMS. Interessante também, pessoal, você lembrar que o princípio da seletividade, assim como o da não cumulatividade, também se aplica ao ICMS. Então, alíquotas diferenciadas para certos produtos e serviços, pessoal, em razão da essencialidade. Vai estar previsto na Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, 3. Então, vai ter seletividade, alíquota diferenciada? Se a Constituição permite, vai ter. No artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º. Olha o que diz, o imposto previsto no inciso 2 atenderá o seguinte, poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Então, tem princípio da seletividade para o ICMS? Sim, pessoal. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º. É interessante, pessoal, também você gravar que tem imunidades de ICMS. Estão previstas no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9º da Constituição. Não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários do exterior. Sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos, derivados da energia elétrica. Sobre o ouro nas hipóteses do artigo 153, parágrafo 5º. Muito cuidado, pessoal. Só quando for ativo financeiro ou instrumento cambial, que nesse caso vai pagar IOF. Mas quando o ouro tiver como mercadoria, vai pagar ICMS. Mas quando o ouro for moeda cambial, IOF. Bom, qual é a razão dessas imunidades, pessoal? Fomentar o mercado externo. Fomentar o mercado externo das exportações no país
E várias súmulas você deve estudar sobre ICMS, pessoal. A primeira súmula, a súmula vinculante 48, né? Se é vinculante é do STF, e faz as vezes da súmula 660 do STF, que fala: na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS, por ocasião do desembaraço aduaneiro. Então, olha, na exportação não tem ICMS, mas na importação vai ter ICMS, tá, pessoal? Súmula 163 do STJ, o fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS, a incidir sobre o valor total da operação. Olha, pessoal, muito cuidado com essa súmula. Fornecimento de mercadorias em bares vai ser fato gerador de ICMS. Súmula 163 do STJ. Outra súmula, pessoal, 156 do STJ. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada sob encomenda, ainda que envolva o fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Rodrigo, mas não está havendo uma circulação de pastas, papéis, mas vai pagar ISS e não ICMS. Súmula 156 do STJ, pessoal. Bem interessante. Outras súmulas. Súmula 334 do STJ. O ICMS não incide sobre serviços de provedores de acesso à internet. Súmula 350 do STJ, pessoal. O ICMS não incide sobre o serviço de habilitação de celular. Nós já falamos, vai incidir ISS. E a súmula 662 do STF, pessoal. É legítima a incidência de ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravadas em videocassete, fita de videocassete. Não são mercadorias, só bens corpóreos, mas também a comercialização de software, mesmo quando a aquisição é feita mediante transferência eletrônica de dados, pessoal. Então, a comercialização de software gera ICMS, pessoal? Fica a pergunta. Vamos pesquisar e trazer nas próximas aulas. Pesquisa aí, porque tem sido algo bem discutido. Rodrigo, mas você não falou ainda sobre o lançamento do ICMS. Que tipo de lançamento é, pessoal? É o lançamento por homologação. Isso, você acertou. Por que por homologação? Na saída da mercadoria, pessoal, o contribuinte declara o valor da mercadoria e recolhe o ICMS e fica esperando uma fiscalização. Se tiver, vai ser apurado o valor do ICMS. Ou se não tiver, vai ter uma homologação tácita. Ou pode ter uma homologação expressa também. Então, o lançamento é por homologação. É o próprio sujeito passivo que calcula o valor do imposto e antecipa o pagamento, pessoal. Então, é muito importante você estudar o ICMS cada vez mais. E o objeto de estudo do ICMS, principalmente a Constituição, Lei Complementar 87/96 e súmulas do STF e do STJ. Estude bastante isso, porque fatalmente vai ser uma questão na sua prova. Prova da OAB, segunda fase, e também prova de concurso e no seu dia a dia de advocacia futura, né, que você terá, ou no dia a dia de dar uma sentença, um parecer no Ministério Público, ou uma investigação como policial, você sempre vai se deparar com esse imposto chamado ICMS, pessoal. Bons estudos, até a próxima aula, se Deus quiser.